Glória a Jesus. Os minutos não param. Nós vamos ler a palavra que o Senhor pôs à frente, amados. No livro de, deixa eu ver aqui. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. No livro de 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. Pode. Diz o título da palavra: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se acampou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a sua casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se ele com todo homem que se achava em perto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito enganoso, e se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gad disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entre na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Só até aqui, amém. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, que era um menino de baixa estatura, desprezado pelos seus pais, por não ter um tamanho desejável para ser um soldado, por não ter, talvez, a força que seus irmãos tinham. Então ele foi escolhido, seus irmãos foi servir ao exército, e ele ficou ali servindo ao seu pai como pastor de ovelhas. Mas ele não reclamava, irmãos, ele não reclamava, ele era humilhado, mas ele ficou na obediência aos seus pais. E já fica aqui um conselho para toda a mocidade, os jovens que estão ouvindo esta palavra. Ainda que você na sua meninice, na sua infância, ainda que você seja incompreendido pelos seus pais, ainda que você seja desprezado pelos seus pais, às vezes eles nem percebem isto, mas às vezes, por determinada situação, os pais acabam dando mais atenção a um filho do que ao outro. Às vezes não tem nem razão, mas há uma afinidade maior. E ali os pais de Davi faziam isso com ele. Por ele não servir para uma coisa, na concepção humana, colocavam ele para servir em outra, mas ele tinha que servir. E Davi não reclamava, como um bom filho, ele fazia o que seus pais lhe mandavam. Glória ao nome do Senhor. Então você, como um bom filho, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Ainda que seja uma obediência forçada, que você não aceite, que você ache que é errado, que seus pais, bendito o Senhor, não te entendem. Mas saiba, o Senhor te entende, e ainda que o homem não veja o teu valor, o Senhor vê o teu valor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E faça aquilo que teus pais, bendito o Senhor, te aconselham. Se for conselho bons, faça. Se for conselhos para te colocar no caminho certo, ainda que você não entenda agora, mas faça, porque Deus está guiando teus pais por caminhos que você ainda não conhecem. Aleluia. E bendito seja o Senhor. E ainda que sejam caminhos de sofrimento, aleluia, fica onde o Senhor te colocar, porque lá na frente haverá um reboliço, uma grande obra, e Deus será glorificado pela tua boca. Então Davi foi, irmão, servir ali ao seu pai, bendito o Senhor, até que um dia
dia, aleluia, o nome do Senhor escolheu Davi, bendito o nome do Senhor, para reinar, aleluia, porque o reinado de Saul já não estava mais, aleluia, sendo agradado por Deus, porque Davi foi escolhido pelos homens, bendito o Senhor, porque a terra passou por anos, bendito o Senhor, que precisou se colocar juízes na terra, bendito o Senhor, porque os homens não ouviam mais, bendito o Senhor, os profetas, aleluia, Deus levantou juízes, escolheu alguns de cada tribo, e Samuel era um deles, juiz, profeta, bendito seja o nome do Senhor, e ele ungia os reis, aleluia. Então, irmãos, quando Davi, bendito seja o nome do Senhor, começou a se destacar, aleluia, o Senhor foi ali, começou a destacar Davi, bendito seja o nome do Senhor. E um dia o Senhor mandou que Samuel fosse ungir um rei sobre Israel, aleluia. Mas, irmãos, quando Samuel chegou na casa de Jessé, aleluia, olhou para um, olhou para outro, chamou todos os filhos, irmãos, e veio todos ali, e Jessé como carne, como homem, olhou também como ser humano, aleluia, e foi querer escolher alguém que era forte, que era alto, aleluia, que tinha talvez um corpo que desse para ser um rei na concepção humana de Samuel, aleluia, até o próprio Jessé, aleluia, esqueceu daquele filho que estava sujo, que estava fedido, que estava lá no meio do campo, servindo com ovelhas, glória ao nome do Senhor, mas o Senhor que é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, olhou para Jessé e disse, não, aleluia, não é nenhum desses, aleluia, e bendito seja o Senhor, e o Senhor tomou a boca de Samuel e disse, aleluia, só tem esses, aleluia, daí veio na lembrança, irmãos, tem um lá, aleluia, que está lá no campo, está lá tratando das ovelhas, chama ele, enquanto ele não vier, não assentaremos à mesa. Imagine, amados e queridos, o assombro daquela família, o susto daqueles irmãos, aleluia, a vergonha talvez daqueles pais, porque veio lá um homem importante, irmãos, um sacerdote de Deus, um profeta, alguém que escolhia reis, estava na casa de Jessé, um simples, aleluia, homem que tinha o seu comércio, que tinha as suas ovelhas, glória ao nome do Senhor, e junto com aquelas ovelhas, irmãos, estava um grande pastor, que lá na frente pastoraria um grande rebanho, e o Senhor permitiu, aleluia, que chegou ali aquele menino, aleluia, desprezado pelos seus pais, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e seus pais não entendiam o valor que estava dentro daquela criança, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, irmã, olha bem na tua casa aí, verifica bem os teus filhos, olha lá se não tem um Davizinho nascendo aí, se não tem uma Esther, glória ao nome do Senhor, e que você não está dando valor para esse Davi, não está dando valor para essa Esther, de repente você olha o teu filho que estuda mais, que é mais estudioso, teu filho que começou a trabalhar cedo, aleluia, o teu filho que se destacou, que já comprou um carro, que já comprou uma casa, tem idade, e de repente você sem querer, aleluia, era sem querer, porque a partir dessa palavra Deus está te orientando, olha mais para os pequenininhos da tua casa, glória ao nome do Senhor, e aquele grande, irmãos, aleluia, o nome do Senhor, e de repente você elogia o grande, elogia o que estudou, elogia aquele que se deu bem na vida, que escolheu uma boa carreira, que ganha bem, aleluia, porque é um orgulho para todo pai, para toda mãe, bendito o nome do Senhor, ter um filho que foi bem sucedido, mas bendito seja o Senhor, mas sem perceber, você acaba menosprezando o outro teu filho, aleluia, e ele às vezes pode não falar nada, mas dentro dele ele fala, minha mãe gosta mais, ama mais o meu irmão, ama mais a minha irmã, aleluia, e pode ser contrário também, pode ser o filho mais novo que você elogia, aleluia, você despreza o filho mais velho, que todo desprezo caia por terra nesta palavra, que Deus coloque um amor genuíno e verdadeiro por todos os teus, glória ao nome do Senhor, porque atrás daquele desprezado pode estar um grande rei, atrás daquela desprezada pode estar uma grande rainha, atrás daquele que você não dá valor, pode estar a tua libertação, pode estar a tua salvação, pode estar a tua ajuda nos teus momentos mais difíceis, da tua velhice, pode estar aquele que vai te dar a mão, que vai levar você para o hospital, que vai trazer você do hospital, que vai parar um dia de trabalho para cuidar de você, que quando casar, aleluia, não vai te abandonar, que sempre vai colocar um pratinho de comida na mesa e nunca vai jogar na tua cara. Não despreza o teu filho que é mais humilde, a tua filha que é mais humilde, porque nesta palavra Deus vai te ensinar uma linda lição. E foi assim. Jessé não entendia nada.
Os irmãos também não entendiam nada, a mãe de Davi não entendia nada, mas Deus entendia tudo. Havia uma promessa sobre a cabeça daquele pastor. E assim foi, irmãos. Foi ungido, mas demorou anos para ele assumir o seu cargo de rei. O Senhor respeita, irmãos, ainda que Deus não concorde com alguma situação, mas Deus não sai atropelando todo mundo para te colocar no lugar de rei. Aleluia. Deus espera no tempo certo e deu a paciência para Davi esperar no tempo certo. Aleluia. E Davi, irmãos, começou a ser perseguido. Aleluia. O Senhor deu a Davi de matar um urso, de matar um leão. Chamou a atenção de Saul. Glória ao nome do Senhor. Depois o Senhor permitiu, glória a Deus, de que Davi fosse, aleluia, escolhido, aleluia, para trabalhar ali junto com o rei, porque um dia que o rei estava cheio de espíritos, Davi tocou a harpa e o espírito saiu. Glória ao nome do Senhor. Então Saul quis que Davi ficasse com ele, mas quando Davi, irmãos, percebeu que o povo estava clamando mais por Davi do que por Saul, que era o rei, entrou uma ira em Saul, irmãos, e Saul passou a perseguir Davi com grande ira, aleluia, a ponto de querer matá-lo, e Davi precisou fugir. Davi passou, irmãos, e chegou a esta palavra que nós lemos aqui, se escondeu dentro da caverna de Adulão. E nesta caverna houve uma grande transformação. Deus colocou Davi como um homem de grande sabedoria. Em meio àquelas pedras, em meio àquilo tudo que Davi estava passando, chegou seus pais, seus irmãos, descobriram, não sabe-se como, que Davi estava naquela caverna. Mas o Senhor é sábio, irmãos, Ele tem caminhos para trabalhar. Davi recebeu seus pais, glória a Deus, nas alturas. Davi não, aleluia, Davi podia ter dito para os seus pais: olha, não, vocês não me escolhem, vocês não estão comigo, vocês me desprezaram, aleluia. Agora que Deus me honrou e vai me honrar, ainda que Davi estivesse numa situação difícil, de morte, de medo, aleluia, mas o Senhor usou da família de Davi para ficar junto com ele, irmãos, porque talvez eles entenderam o erro que fizeram, aleluia, menosprezando Davi. Talvez na família de Davi tinha certeza: não, Davi está sendo perseguido por Saul, mas o Senhor está junto com Davi, glória a Deus. Davi pode ser que agora ele está numa situação difícil, mas agora nós vamos estar junto com Davi, glória a Deus, porque lá na frente ele vai reinar e nós vamos reinar juntos com ele, glória ao nome do Senhor. Está vendo a situação, irmão? E Davi também poderia ser arrogante e dizer: não, deixa eu morrer aqui sozinho, eu não quero vocês aqui. Davi recebeu eles, irmãos, depois o levou para o rei dos Moabitas cuidar da sua família, mas até então ficou com eles por um tempo, até que de repente começou a surgir alguns homens bárbaros, homens que eram tidos pela sociedade como escória da sociedade, homens ruins, homens caloteiros. Talvez não eram caloteiros porque não queriam pagar, mas porque não tinham condições de pagar. De repente os homens fizeram tudo, mas não conseguiram quitar suas dívidas, endividados, atormentados, glória a Deus nas alturas. E começou a chegava um, chegava outro, e Davi foi acolhendo todos dentro daquela caverna. Chegou um momento que tinha 400 homens junto com Davi. Homens, irmãos, que, como diz a palavra, eram desprezados pela sociedade, pessoas que ninguém queria ter junto com eles. Quem quer ter alguém, irmão, que está aí caído, aleluia, que está desprezado, que tem o nome sujo na praça, aleluia? Quem quer ter alguém, irmãos, que é ruim, que tem pensamentos maus? Geralmente o ser humano quer estar com quem está melhor do que ele, aleluia, mas Davi foi o contrário, aleluia, porque quem está bom não quer juntar-se com quem está ruim, quem está forte dificilmente quer juntar com quem está fraco, aleluia, quem tem dificilmente querer juntar com quem não tem. De repente formam-se panelinhas, aleluia, essas panelinhas, bendito seja o Senhor, acontece muito dentro das igrejas. Fica aquela panelinha dos patricinhos, das patricinhas, aleluia, fica aquela panelinha dos irmãos que têm mais condição, dos mais próximos aos ministérios, e aquele simplesinho, aleluia, aquele que precisa de uma visita ninguém vai, aquele que precisa de um copo d'água ninguém dá, aquele que precisa de matar
a fome, ninguém mata a fome dele, mas bem-aventurado aquele e aquela que não se deixa levar por essas coisas, que tem prazer em estar com o pobre, que tem prazer em estar com o humilde, que tem prazer em estar com o pequenininho de Deus, com aquele que é desprezado, porque, irmãos, dentro daqueles homens tinha certeza, nós vamos lá, porque aquele homem já foi ungido, pode ser que hoje ele está fugindo de um grande rei, mas amanhã o Senhor vai colocá-lo no lugar e nós vamos reinar juntos com ele. Então, se você crê, não se aparta dos pequenos de Deus, porque quando Deus virar o cativeiro dele, quando Deus virar teu cativeiro, aquele que te viu chorar não vai sorrir, porque vai ficar triste, envergonhado, porque Deus te colocará por cima. Deus te porá por cima, e todos vão ver que a caverna de Adulão fez bem para a tua alma. É necessário passar por processos, e é necessário escolher a dedo quem vai ficar do teu lado. Quando você tem tudo, tem muita gente querendo estar do teu lado, mas quando você perde tudo, são pouquíssimos que ficarão junto com você. Então, dá valor em quem ficou com você na hora do teu choro. Dá valor em quem fica do teu lado quando você perdeu tudo. Dá valor em quem está com você quando a tua casa está em guerra. Dá valor com aquele teu amigo que vai visitar você quando você e a tua esposa e você não estar bem. Dá valor naquela família, naquele familiar que te acompanha, que te ora por você, que dá bons conselhos, que não se intromete na tua vida, mas que te ama com um amor genuíno. Dá valor naquele que quer ver você bem, que quer ver você firme, que quer ver você melhorado, renovado. Dá valor nesses amigos, porque são pouquíssimos, são raros, mas Deus vai colocar na tua vida amigos de verdade. Deus vai te colocar na tua vida, ainda que não sejam amigos que você desejaria ter, amigos que têm um carro importado, amigos que têm uma boa casa, amigos que falam línguas, aleluia, amigos que ganham muito, nem amigos que às vezes é muito bem visto pela sociedade, mas fica com eles, que Deus vai limpá-los, vai mudar o cativeiro deles, e mudando o cativeiro deles vai mudar o teu também. Sabe por quê? Eles precisam de estar do lado de alguém como você, minha irmã, de alguém como você, meu irmão, alguém que tenha a cabeça, a instrução que você tem, porque você vai ser chefe de algum exército derrubado, mas o Senhor vai te ajudar a limpar, a levantar, a colocá-los na fila de novo, na trilheira, aleluia. Você pode ter certeza que quando eles estiverem firmes, eles não vão te abandonar, porque se estão junto com você na prova, quem dirá na alegria? Dê valor, faça como Davi fez aqui, colocou para dentro todos eles, e a escolha de Davi era, quanto pior, melhor. Não tinha o que fazer, eram aqueles que vieram atrás deles, porque os soldados do rei Saul não vieram atrás deles, os nobres não vieram atrás deles, os comerciantes, amigos de seus pais não vieram atrás deles. O povo que tinha medo de Saul não veio atrás deles. Veio pessoas corajosas. Veio pessoas valentes. Pessoas que pensavam como Davi. Que enxergavam como Davi. Que tinham uma visão de futuro. Que não enxergava só o presente nem o passado. Mas juntava o presente e o passado e conseguia enxergar o futuro. Porque não era possível que um homem que fora tirado do meio de ovelhas, não era possível um homem que matou um urso, que matou um leão, glória a Deus nas alturas. Quantos ursos você já matou nessa vida, minha irmã, meu irmão? Quantos leões você vence por dia? Aleluia, aleluia. Não é possível que você não tenha algum valor diante de Deus. Claro que tem. Ainda que o inimigo diga que você não tem valor nenhum, que você perdeu tudo, mentira dele. Você não perdeu nada, é só um começo, e haverá um recomeço na tua vida. E Davi ficou ali, irmão, aleluia. E a opção que ele tinha era esses homens desprezados da sociedade, que ninguém dava valor, mas eram homens visionários. Davi era um homem visionário. Davi enxergava a promessa de Deus lá na frente, porque Davi foi ordenado, foi ungido como rei, mas não foi de imediatamente para o seu posto de rei. Ele precisou se esconder na caverna de Adulão, precisou ir pessoas falidas espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, aleluia, excluídos da sociedade, aleluia, e Davi foi chefe deles, e ali Davi começou a instruí-los,
instruí-los aquilo que Deus lhes colocava. Davi começou a ensiná-los, aleluia, aquilo que Deus ensinou para Davi. Não era possível alguém que derrubou um gigante, cortou a cabeça do gigante, pudesse ser desprezado por Deus. Então os homens eram visionários, eles enxergavam além das cortinas, aleluia. Começa a enxergar esta noite, esta tarde ou esse dia, não importa a hora que você está ouvindo esta palavra, começa a enxergar, aleluia, o futuro, por trás das cortinas, por trás dos muros, por trás dos montes, e você vai ver que tem muita coisa linda. Então se achega a mim, diz o Senhor, não escolha por aparência, não escolha por beleza, não escolha o mais rico, o mais pobre para estar na tua casa, escolha quem Deus colocar. O menos qualificado é o que eu colocarei junto de ti para batalhar, porque Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados, Deus vai capacitar todos os escolhidos. E Deus colocou esses homens para guerrear com Davi. E lá na frente, quando Davi, lá na frente, primeiro Davi reinou em Hebrom. Depois que Davi reinou em Hebrom, passaram-se alguns tempos, chegou os soldados de Saul, foram ter com Davi e disseram: viemos procurar a Davi, ele precisa reinar sobre nós, porque teu servo Saul já dorme. Olha, irmãos, Deus não passou, aleluia, o tapete, não, Deus não puxou o tapete, como diz aí fora, aleluia, sobre Saul. Deus não tirou a coroa de Saul imediatamente. Deus permitiu que o povo rejeitasse Saul, escolhesse a Davi. Aleluia, Deus permitiu que Davi fugisse do rei e tivesse a oportunidade de matá-lo, mas não o matou. Aleluia, porque Deus queria mostrar que Davi era um homem íntegro, aleluia, e Davi precisava vencer, aleluia, não pela força e nem pela espada, mas ele precisava vencer pela presença de Deus. Chegou um tempo que o próprio Deus matou Saul, aleluia, e mandou os soldados atrás de Davi, aleluia. Mas Davi, irmãos, era rei, tinha promessa, aleluia. O que Davi fez, irmãos? Com os 400 soldados, aleluia, colocou 100 na frente, 100 atrás, 100 do lado e 100 do outro, e Davi foi como rei entrando pela cidade de Jerusalém. Dá glória a Deus. Deus vai colocar soldados espirituais na tua frente, na tua traseira, na tua retaguarda esquerda, aleluia, na direita, e você vai entrar pelas ruas da tua cidade, do teu bairro, da tua saúde, do teu município, aleluia, do teu estado, do teu país, da tua província. Você vai entrar cantando, salmodiando, e os clarins dos céus tocarão a tua vitória. Os clarins de Deus, as trombetas celestiais louvarão, porque da palavra de Deus se cumpriu na tua vida. E os que estavam contigo na prova estarão contigo na fartura, estarão contigo na alegria e reinarão contigo o reinado que Deus colocará na tua vida. Por isso, irmão, irmã, por isso que nós temos que saber que nós não temos que escolher quem é santo, quem é puro, quem é imaculado, porque o imaculado é Jesus Cristo, que habita sobre as nossas almas. O Senhor que é o pobre, que é o doente, que é o assassino, aleluia, porque Deus quer limpar o assassino e fazê-lo se arrepender dos pecados. Deus quer limpar a prostituta e fazê-lo arrepender dos seus pecados. Deus quer santificar o drogado, quer limpar o drogado e colocá-lo para dar glória ao Senhor. Deus quebra o barro, Deus faz de novo, Deus transforma tudo. Se você crê, eu estou transformando a tua vida e a família de algum que você ama através dessa palavra. Honra o teu pai, a tua mãe, honra os teus filhos e honra a minha palavra e eu te honrarei. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agradecer a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito tu és, Senhor. Eterno Deus e bom Pai celestial. Mais uma vez, joelhos dobrados na tua presença. Te agradecemos por esta ótima oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, mas a tua presença esteve e está junto de nós. Nós te agradecemos por esse culto, pelos hinos cantados, pelos anúncios feitos, e te pedimos mais uma vez, Senhor, abençoa todos os pedidos de oração que vieram da live,
Bendito Senhor, que possa haver em nós paz por esta palavra, que possa haver em nós entendimento por esta palavra, Senhor, que possamos comer e beber dela e acreditar, Senhor, que atrás das montanhas tem o sol esperando nós para, aleluia, para aliviar o nosso frio, para tirar de nós o medo, e esta palavra nos renovou mais uma vez, Senhor. Dá-nos a graça de entender a Tua vontade e caminhar pelos Teus caminhos. Coloca o olhar de águia nas nossas vidas, Senhor, que de longe possamos enxergar, aleluia, a nossa benção, a nossa vitória e a nossa libertação também. Se há alguém ainda preso, solta pelo amor do Teu nome. Te damos graça por tudo. Guarda o Teu povo nos quatro cantos da terra e firme essa palavra nos nossos corações. No nome consagrado de Jesus, Teu Filho, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus.